9 minutos, de volta com o Estúdio CBN, agora para falar de um crime que tem tido cada vez mais divulgação aí na mídia, com exemplos também de famosos que têm passado pelo stalking, que é a perseguição aí a uma pessoa online ou no mundo físico e da cadeia, inclusive. Em 2021 foi sancionada uma lei que incluiu no Código Penal o crime de perseguição, que é conhecido também como stalking. A pena para quem for condenado é de 6 meses a 2 anos de prisão, mas pode chegar a 3 anos com agravantes, como crimes contra mulheres. Neste fim de semana, a atriz Débora Falabella, por exemplo, revelou que convive há mais de 10 anos com uma história de perseguição de uma fã. Já teve aí medidas protetivas contra essa mulher que foi presa, foi liberada. A gente vai contar melhor essa história e entender também o assunto com o Cauê Costa, ele que é advogado criminalista e também docente de direito da Unimax. Cauê, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, CBN, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes. Bom, Cauê, queria que você explicasse primeiro para a gente o que configura, né, esse crime de stalking, o que a gente pode ter aí para diferenciar o que é uma simples admiração de um fã, de alguém que gosta da pessoa, né, desse crime de stalking quando se torna, de fato, uma perseguição. Bom, o crime de stalking, como foi bem dito, ele entrou em 2021 no Código Penal e ele prevê uma pena de 6 meses a 2 anos. Essa é uma pena de reclusão, ou seja, pode até iniciar em regime fechado. E o que diferencia de um simples flerte entre as pessoas é justamente a insistência, a reiteração das condutas. Então, quando aquilo se torna algo inconveniente, reiterado, que foge da normalidade, pode sim a vítima representar em face do agente do crime de perseguição ou stalking, artigo 147 do Código Penal. 147A, tá? 147.5 seria a ameaça. Doutor Cauê, mas, por exemplo, né, hoje a gente está em tempos de rede social, tem pessoas que sempre acompanham outras pessoas, né? Tem a questão das curtidas, das mensagens diretas. Nesse caso, virtualmente, é diferente, por exemplo, do que aconteceu, já que a Tayla citou aqui a atriz Débora Falabella, que recebia carta, recebia presente. Tem como a gente diferenciar o que não é stalking de o que é? Quando que passa desse limite? Perfeito, ótima pergunta. Direito penal, a gente tem a individualização das condutas das pessoas, então cada caso deve ser analisado isoladamente. No mundo virtual, onde tem pessoas que são públicas, obviamente elas vão receber mensagens, curtidas e tudo mais. Isso não configura o crime, tá bom? E só vai configurar o crime de stalking, no caso específico, né, quando passar do ponto da normalidade. Presentes, quem é cantor, ator, enfim, vai receber presentes, pode receber da mesma pessoa, tem fã-clube, tem fãs que adoram essas pessoas e mandam muitas coisas, cartas para elas. Agora, quando você começa a perseguir a pessoa em todos os locais que ela vai, em qualquer jantar particular, você começa a ficar na porta da casa dela todos os dias, isso sim já pode configurar o crime de stalking. Lembrando que, de acordo com a Lei Maria da Penha, se a vítima for mulher e essa perseguição for por conta das razões da condição do sexo feminino, ainda podemos ter medidas protetivas em favor dessa mulher, como a atriz Falabella teve. Doutor, citando como exemplo aí o caso da atriz Débora Falabella, né, essa perseguição foi tanto online quanto presencial. Ela conta que conheceu essa fã em 2013, quando ela entrou no mesmo elevador, né, que a atriz pediu uma foto. Aí depois disso, ela mandou vários presentes ao camarim dela, como objetos, uma carta com teor íntimo e invasivo, e ela chegou, inclusive, a aparecer na primeira fileira de uma peça, né, que a Débora fazia. Quando a atriz entrou em cena, ela saiu, levantou do teatro, e depois ela criou até um grupo no Instagram, aí posteriormente, onde ela mandava mensagens tanto para a atriz quanto para a irmã dela, alegando que elas tinham relações íntimas, que tinham, né, uma comunicação telepática, enfim. Ou seja, foram vários caminhos usados por essa mulher, né, que foi já acusada desse crime de stalking contra a atriz. Na vida real, doutor, como é que a gente consegue se blindar disso, né? Porque a perseguição não é só online, a pessoa pode perseguir, pode ir ao local de trabalho, pode ir na casa de familiares. Como tentar se blindar disso?
Realmente, para pessoas públicas fica muito mais difícil. Por exemplo, ela sabe qual a agenda de shows, de apresentações da atriz, do ator, então conseguiria perseguir de um modo muito mais fácil, tá? E realmente, como você disse, ela passou do ponto, acabou enviando mensagens para a irmã, dizendo que já teve uma relação íntima com ela, o que não é verdade absolutamente. No meio particular, nos casos que a gente pega no dia a dia, temos muitos casos hoje em dia, principalmente de ex-companheiros e ex-companheiras que insistem em continuar a relação. Então passam a perseguir, mandam mensagem todos os dias, de um modo mais agressivo, dizendo que não é para ela ter novos relacionamentos, enfim, ameaçando às vezes divulgar fotos, qualquer coisa nesse sentido, pode até passar do crime de perseguição, de stalking. Nós temos um caso famoso aqui no Brasil de uma policial civil que ela foi acusada de stalking no Distrito Federal. Ela tomou uma condenação já criminal e tomou também uma indenização de R$50 mil contra o seu ex-namorado. Ela perseguia ele. Teve um dia que ela passou de 100 ligações em um dia para o celular dele, e eles já não tinham relação nenhuma. E, doutor Cauê, quando a gente tem a medida protetiva, por exemplo, né, a pessoa não pode chegar a um raio de 250 metros da pessoa que é protegida, né? Agora, no meio virtual, de novo, falando das mensagens ou das ligações que a senhora acabou de citar, nesse caso da policial, isso não tem como a pessoa fugir, não há medida protetiva para esse tipo de contato não visual? Assim, só para corrigir primeiro, que eu acho importante a gente frisar, esses 250 metros não são fixos, tá? Muitos juízes dão 250 metros, mas ele pode colocar a medida que ele quiser de distanciamento físico, tá? Seria uma das medidas protetivas. Lembrando que homens também podem ter algumas medidas a seu favor, mas não são medidas protetivas, são condições da liberdade provisória, então vai ter ali algumas cautelares que o juiz pode determinar que o agressor não entre em contato com a vítima. No caso das mensagens de modo virtual, as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, então lá no artigo 22, elas também funcionam no meio virtual, ou seja, a pessoa não pode entrar em contato virtualmente com a vítima. Então não pode mandar mensagem, não pode mandar vídeo, não pode mandar nada por qualquer rede social. O juiz pode restringir isso. E se a pessoa efetivamente descumpre, além do crime de stalking, 147A, ela também vai responder pelo artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o descumprimento de medida protetiva. Então vai ter mais uma pena de 3 meses a 2 anos. Doutor, no caso aqui a gente está citando como exemplo o crime de stalking que é cometido contra uma famosa, né? No caso, uma fã que perseguia a atriz Débora Falabella. Mas esse crime ele pode ser cometido também, né? De uma pessoa ali do círculo próximo, por exemplo, um ex-namorado, um ex-marido, né? Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Alguém que já tenha convivido com a vítima e passa a persegui-la. Isso também configura um crime de stalking? Com certeza, principalmente os casos que nós temos no dia a dia são desses em particular, não são desses famosos, mas sim de pessoas no dia a dia que, ou às vezes nunca tiveram uma relação com o agressor, mas aquele agressor fantasia que quer aquilo para aquela relação para ela, e isso não é válido, não é possível. Obviamente, a lei tenta proteger ao máximo a vítima. O que a gente assiste no dia a dia do mundo criminal mesmo são pessoas, principalmente ex-namorados, que tentam se reconciliar com a vítima, ela não deseja mais, essa pessoa acaba atrapalhando, tanto no trabalho, tanto nos novos relacionamentos dessa pessoa, e acaba perseguindo ela durante toda a sua vida. Isso incomoda. A gente tinha uma lacuna legislativa até 2021 em relação ao tema, mas isso foi corrigido e agora nós já estamos aplicando efetivamente o artigo 147A de stalking. Doutor, o interessante nesse caso, o senhor citou aí o caso, por exemplo, de uma pessoa que tente reatar um relacionamento e persiga outras de forma inconveniente, é que nem sempre isso é feito de um modo agressivo, né? A pessoa vai cercando aí a vítima de forma sutil, mandando mensagens, estando presente em locais que a pessoa frequenta, ou seja, nem sempre quem pratica o crime de stalking necessariamente é uma pessoa agressiva, né? Perfeito. Isso pode ser feito de um modo sutil, mas que incomoda a vítima, inclusive psicologicamente. O crime de stalking não exige que haja uma ameaça à integridade física da pessoa, mas psicologicamente isso incomodando a vítima de um modo anormal. Pode sim configurar
e as medidas protetivas estão aí para tentar assegurar que o agressor cesse essa atividade. Então, ele não pode frequentar os mesmos lugares, ele pode ser proibido de entrar em contato com os familiares da vítima, que isso é muito importante. Às vezes ele não consegue, a vítima bloqueia ele manda mensagem para a mãe da vítima, para o irmão da vítima, para a irmã da vítima. Enfim, essa perseguição pode ocorrer de vários modos e a lei tenta justamente barrar essa conduta do agressor. E agora eu vou falar do agressor que é agressivo, Dr. Cauê, quando a pessoa começa nessas mensagens ofender quem ela está stalkeando, né? Quem ela está perseguindo. Isso é agravante também, pode facilitar aí para que se torne um caso policial mais cedo? Sim, depende da conduta do indivíduo, isso pode configurar outros crimes, não apenas a perseguição, mas a ameaça, e efetivamente ele agredir a pessoa, ele vai responder pelo 129 do Código Penal, que é a lesão corporal, e se for contra a mulher, em razões do sexo feminino, essa pena pode sim ser aumentada. Muito bem, quero agradecer então ao advogado criminalista Cauê Costa, que falou com a gente, ele que também é docente de Direito da Unimax, esclarecendo as dúvidas sobre o stalking. Doutor, muito obrigada pela participação, uma boa tarde para você. Uma boa tarde a vocês todos, uma boa tarde à CBN e todos os ouvintes. Até logo. Até logo, doutor Cauê. Antes da gente